Conhece? Acho que neste momento talvez eu não precise ocupar alguns minutos exatamente com algum aspecto de apresentação. Mas eu sei em meu coração que eu preciso, pelo menos em poucas palavras, expressar a minha alegria e a minha gratidão pelo privilégio e oportunidade que, em primeiro lugar, o Senhor dá, em segundo, o pastor e a liderança da igreja local. Para mim é sempre um sentimento de intensa alegria poder rever os irmãos. Gente que há muito tempo eu não posso apertar a mão ou dar um abraço. E eu quero dizer que eu sinto muita falta. Sinto saudade dos irmãos. Tenho vontade de estar entre vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da vida da minha família e poder dar oportunidade para que vocês compartilhem um pouquinho da vida de vocês também. Então me sinto extremamente alegre neste momento. E espero que todos nós sejamos edificados por aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Aqueles que me conhecem bem sabem que eu não gosto de expor ou pregar coisas que são muito longe da minha realidade. Eu entendo que a pregação ela precisa ser, antes de uma simples exposição, algo que transforme o coração daquele que prega. Eu entendo que Deus precisa mover com muita intensidade, primeiro o coração daquele que tem a responsabilidade de comunicar a sua palavra, para que então esta pessoa consiga apresentar esses valores da maneira correta e de maneira que edifique todo o corpo. E este é o meu sentimento, poder falar algo que já moveu o meu coração, para que através da ação do Espírito Santo possa também mover o coração de vocês. E tem algo que tem me causado algumas preocupações ao longo das últimas semanas, se não de todo o meu ministério. Mas a maneira como algumas pessoas têm apresentado o tema que eu quero propor para a mensagem de hoje, como elas têm entendido, ou como isso tem sido vivido por cada uma delas. Eu me refiro ao sofrimento, às tribulações, à dor, ou como você queira qualificar ou chamar. Mas não são poucas as vezes em que eu tenho que tratar algumas ovelhas porque elas estão passando por algum momento difícil e elas não sabem como lidar. Elas não entendem o que está acontecendo à sua volta e este grande mistério que cerca as suas mentes faz com que elas não entendam também para onde devem ir. E aí eu fico pensando quais as razões de tudo isso. Não sei se posso listar todas, se tenho esta capacidade, mas eu começo a me lembrar, por exemplo, de alguns grupos do nosso contexto que têm pregado coisas tão fora da palavra do Senhor, especialmente em relação ao sofrimento, que definem que a vida do crente ela precisa obrigatoriamente ser isento de qualquer dor ou de qualquer sofrimento. Arrancando das Escrituras aquele texto, quando o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. Atribuindo a muitos outros fatores, mas dizendo, olha, o crente não pode sofrer. Não pode sofrer. Se sofre, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, precisa ser corrigido, para que não sofra. E eu não sei se o pastor Waldenberg vive isso aqui, mas é isso que tem acontecido no meu ministério. Pessoas que chegam a mim sem entender o sentido de sofrimento, sem compreender o que está acontecendo e sem saber para onde ir. Então eu quero refletir um pouquinho na palavra de Deus e tratar este assunto com vocês. Extrair da palavra de Deus aquilo que o próprio Senhor deixou escrito para nós. E creio que Ele vai trabalhar o nosso coração e Ele vai trazer edificação a todos nós. E o primeiro texto de tantos que eu quero ler hoje está lá
na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos de 12 a 19. E hoje eu vou usar a tradução NVI, tá? Mas não se preocupem se você estiver com atualizado ou com qualquer outra versão. Apenas entendi que o texto aqui fica mais claro nesta versão. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19, diz o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio, o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Entre muitas coisas que eu poderia falar a partir desse texto, me chama a atenção justamente o versículo 12. Quando Pedro vai dizer: por que vocês estão surpresos com o sofrimento que recai sobre vocês? Vocês ainda não entenderam que isso faz parte do projeto de Deus e é a maneira dele agir em vocês? E é interessante a dissertação dele e esse trabalho todo envolto na vida cristã e tudo aquilo que cerca todas essas dificuldades, entre tantas coisas. Por que vocês estão surpresos? E é essa a indagação que eu faço àqueles que vêm a mim exatamente questionando a respeito do sofrimento. Por que vocês estão surpresos? Por quê? Há uma maneira de agir. Há uma forma de tratamento de Deus para a vida do crente. E eu entendo que o sofrimento é uma delas. Por isso eu quero pensar com vocês em 3 temas distintos a respeito do sofrimento. E olhar para as Escrituras também, observando o texto de Pedro, para ver o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Quais textos você pode marcar em sua Bíblia e examinar com o maior cuidado ao chegar em sua casa? Porque pode ser que você esteja dentro deste cenário e precise de algo para confortar o seu coração. Então eu quero passear um pouquinho na palavra de Deus agora e ler vários textos para mostrar como a Bíblia trata o assunto. E não são poucas vezes, mas muitas vezes. Então não se surpreendam com o sofrimento ou com o fogo que recai sobre vocês. O primeiro tema que eu quero expor é justamente a experiência. O que a palavra de Deus fala sobre os servos dele? Os servos do Senhor. E ao longo da história, o que eles tiveram que passar? O que aconteceu com eles? Será que eles sofreram? Será que isso existe na palavra de Deus? Existem experiências relatadas ali? Eu creio que sim. 1 Tiago, capítulo 5, versículo 10. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Não serão poucos os textos lidos, tá, irmão? Então, vamos praticar aí o manuseio da nossa palavra. Tiago 5, 10 diz assim: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Diante do quê?
do sofrimento. Tenham os profetas como exemplo de paciência diante dos sofrimentos. O que? Os profetas sofreram? Sim, os profetas sofreram. Eu vou citar um deles, Jeremias. Eu poderia ler todo o livro de Jeremias aqui. Certo, pastor? Porque é um livro de lamento pelo sofrimento do ministério. Mas eu quero apenas referenciar 2 textos. Jeremias 10, 19 e 45, 3. Jeremias 10, 19. É interessante o tom de Jeremias em alguns momentos, né? Aqui é uma expressão de clamor por socorro, né? Versículo 9 do capítulo 10 diz: ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Mas apesar disso eu dizia: esta é a minha enfermidade, e eu tenho que suportá-la. 45, 3. Jeremias 45, versículo 3. Você disse: ai de mim, e o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Se já não bastava o sofrimento, o Senhor ainda acrescenta tristeza. Estou exausto, diz ele, de tanto gemer, e eu não encontro descanso. Jeremias foi um homem que sofreu muito. Se você estudar a história deste personagem bíblico, você vai saber que ele tem razões para este sofrimento. Um povo de dura cerviz, um povo que não aceitava a mensagem pregada, um povo que não se convertia de jeito algum. E aí, quando estudamos a história de Jeremias, entendemos um pouquinho do porquê das lamentações. O homem que sofreu. Um outro exemplo agora do Novo Testamento, e eu gosto demais desse versículo, foi do apóstolo Paulo, Colossenses 1, 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Esse texto está marcado na minha Bíblia porque eu entendo que ele tem algumas aplicações práticas para o ministro. Às vezes com muita dificuldade de entendê-lo, mas crendo na palavra de Deus, eu tento aplicá-lo em minha vida. Mas lá diz assim, Colossenses 1, 24. Agora, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Está alegre por um sofrimento que recai sobre a sua vida e tem disposição para continuar a enfrentar esse sofrimento em razão da igreja de Cristo, ou daquelas ovelhas do Senhor que foram confiadas ao pastoreio dele. Sofrendo, se você ler 2 Coríntios, você vai perceber muito disso. Sofrendo, mas entendendo o propósito da sua vocação, entendendo o propósito do seu chamado. Eu me alegro nessa dor que é imposta em minha vida. E o último, mas sem nenhum aspecto de importância na ordem exposta, mas eu não poderia deixar de citar o Mestre Jesus Cristo. Lucas 22, 15. Capítulo 22, versículo 15. Já fiz referência a uma outra palavra de Jesus, mas agora, lembrando daquela ceia, quando Jesus estava a poucos instantes de ser entregue para morrer, ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Antes de quê? Sofrer. Quando vai para o Getsemane, o sofrimento de Jesus, eu diria, é indescritível. A aflição que recai sobre o mestre naquele momento é algo fora da nossa
compreensão. Mas ele senta com os discípulos, participa da ceia, e aí se encaminha em obediência ao Senhor para o sofrimento. E Hebreus 2:9. O autor desta carta, que não sabemos ao certo quem é, vai dizer: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos. Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ele sofreu, substituindo a mim, a você, a todos nós, por amor. Mas ele sofreu. A Bíblia fornece exemplos de sofrimento, sim, e eu poderia relacionar tantos outros aqui. Talvez até desafie você a exercitar um pouco o seu conhecimento bíblico aí, você comece a buscar lá na sua memória textos ou personagens que passaram por situações semelhantes ou até piores das que eu estou citando aqui. Você vai se lembrar de tantos. O testemunho bíblico, o exemplo, a experiência bíblica mostra que os servos do Senhor sofreram. Portanto, não é uma novidade do nosso tempo, não é uma novidade na sua vida. Isso já acontece, sempre aconteceu. Faz parte. Agora, se existe experiência, existe também o encorajamento. Lógico, eu não ficaria aqui apenas citando casos de dor, mas precisaria também mostrar pela palavra de Deus o que ela fala a respeito desse tratamento e do que significa sofrer, ou como encorajar a enfrentar este sofrimento, seja de que caráter ele for. E eu coloquei ali na projeção o texto na íntegra, tá? Mas se ficar difícil ler lá, o primeiro texto é Romanos, capítulo 8, versículo 18. Que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que existem, são reais, o texto deixa claro isso, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É encorajamento, é incentivo, é estímulo. Por que vocês estão reclinados, tristes e sem forças? Se a palavra de Deus diz que este sofrimento ele é muito menor em relação à glória que vai ser revelada naquele dia. Sejam estimulados por esta palavra. Sejam encorajados por esta palavra. Fortaleçam-se pelo que a palavra de Deus está informando a você. Ainda Paulo, só que agora 2 Coríntios 1:5 vai dizer: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Parafraseando, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, este sofrimento é real. Eu não tenho como tirar da minha vida, eu não tenho como excluir da minha vida. Mas eu sei que, sofrendo pelo nome de Cristo e sofrendo por Cristo, eu sou consolado pelo Senhor Jesus. Porque é Ele quem nos fortalece. É Ele quem tem poder para moldar as nossas vidas e tensionar o nosso coração a viver uma vida mais tranquila. Não sem sofrimento, mas tendo o sofrimento como um processo de maturação para caminhar ao lado do Senhor. Aí no apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Romanos, capítulo 8, fala sobre isso. Se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. Participamos dos sofrimentos dele. Não poderia deixar de referenciar Pedro e alguns colegas quando são presos e açoitados por causa do Evangelho.
E eles, depois de serem soltos, saem fazendo o quê? Chorando? Reclamando? Murmurando? Não, eles saem cantando, louvando ao Senhor porque foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. É um grande exercício de fé. Aí eu quero ver, né, quem são os crentes de verdade. Imagine você numa sala apanhando, sendo injuriado, pessoas ali te humilhando de tantas formas diferentes, por causa de Cristo. E aí eu sair da sala, como será que você sairia? Será que o sentimento e a disposição daqueles discípulos seria a mesma do seu coração? Eu tento trabalhar isso em mim, falar, Senhor, será que eu teria essa disposição? Será que eu teria esse discernimento? Será que eu agiria desta forma? Porque é uma coisa muito difícil, porém é uma coisa que identifica a intimidade com Deus. E o último texto que eu quero citar para encorajá-los diante do sofrimento está lá em 1 Pedro 4,13, que já foi lido aqui. Que diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Que coisa fantástica! De novo, fazendo referência a Romanos capítulo 8, não posso esquecer do texto em que ele fala sobre a nossa filiação, a nossa adoção pelo Espírito. Estão lembrados? Aí ele fala assim, se vocês creem em Jesus, vocês são filhos. Se são filhos, são também herdeiros. Se são herdeiros, participam dessa herança com Jesus Cristo, ou seja, são co-participantes com Cristo da herança. Que coisa gostosa! Mas o final do versículo diz, sofrendo com Ele para ser glorificado com Ele. Não está excluindo o sofrimento. Pelo contrário, está reafirmando a presença do sofrimento na vida do crente. Mas para uma razão maior. Participamos desse sofrimento para que na revelação da glória de Cristo nos alegremos exultando. Porque o sofrimento deste mundo não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O sofrimento existe nas Escrituras? Já vimos que sim. Mas as Escrituras também nos encorajam a enfrentar este sofrimento. Assim como ela apresenta alguns ensinos. E eu quero apenas citar alguns. O primeiro deles é que o sofrimento, ele chama a nossa atenção. Uma das razões dele existir é justamente fazer com que a gente fique atento. Que os olhos sejam abertos e que a gente não seja dominado por algumas coisas pecaminosas. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Vocês conhecem o texto. Vocês conhecem bem. Mas eu quero apenas citá-lo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Eu fico, às vezes, com algumas incógnitas quando eu leio esse texto. E fico pensando, por que Paulo? Paulo parece ser alguém tão especial dentro do reino e tem uma compreensão tão clara de como o reino funcionava, de como esse tratamento ministerial funcionava, mas aconteceu com ele. 12, de 7 a 10, que diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E aí eu fico pensando, justamente Paulo, obviamente ele não era um super crente, sabemos disso. E foi necessário colocar na vida dele algo que
que lhe causasse dor, para que o seu coração não se exaltasse sobremaneira. E ele não achasse que aquilo que estava acontecendo por meio da sua vida vinha dele. Mas ele deveria entender que aquilo tudo vinha do Senhor. E aí, o espinho é posto na carne de Paulo. Há muita conjectura sobre o que significa esse espinho na carne. Muitos comentários. Uma das atribuições é uma possível patologia nos olhos de Paulo, uma dificuldade de enxergar. Mas seja qual for, era algo que lhe causava dor. E aí Paulo ora e diz, Senhor, tira de mim. O Senhor, não vou tirar. Porque eu quero, Paulo, que você preste atenção em mim. Porque eu não quero, Paulo, que você preste atenção somente em você e nos seus atos. E não se exalte com as suas ações, mas glorifique a mim. É por isso que você vai sofrer. Porque eu quero chamar a sua atenção. E o sofrimento faz isso. Ele nos faz parar. Ele nos faz refletir. E ele nos faz olhar para o Senhor. O ensino sobre o sofrimento ele existe para chamar a nossa atenção. A segunda coisa é o sofrimento, ele desperta o nosso coração. 2 textos que eu quero ler, mas este texto de Salmo, ele move de uma maneira diferente o meu coração. Mas o primeiro está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. O Senhor, tratando o coração do povo, vai trabalhar de uma maneira muito especial. E o texto diz assim, Deuteronômio 8, 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Durante estes 40 anos, para quê? Para humilhá-los. Para quê? Para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O sofrimento era exatamente para provar o coração do povo. E testá-lo. Será que eles vão obedecer ou não? A gente conhece bem a história, sabe? Inclusive a razão de estarem naquele lugar e de sofrerem dessa maneira. Mas o sofrimento é também para despertar o nosso coração. Despertar. Despertar para a obediência. Agora eu quero ler Salmo 139, versículos 1 e 2 e versículos 23 e 24. Aqui há uma poesia hebraica muito interessante, que talvez você não tenha entendido, ou talvez você até não tenha percebido o jogo de palavras feito aqui. Que alguns vão até julgar como um possível paradoxo, ou uma possível contradição das Escrituras. Mas lá no Salmo 139, versículos 1 e 2, que inclusive, um cântico aqui foi usado, que trata um pouquinho desse assunto, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. O que o texto está dizendo? O que o salmista está dizendo? Que o Senhor, ele é soberano e em sua soberania ele tem essa capacidade de conhecer os nossos pensamentos, de conhecer o nosso coração, ou seja, saber tudo ao nosso respeito. Ele está afirmando. O Senhor faz assim, ele age assim, ele tem poder para isso. Mas aí o que é interessante são os versículos finais. Porque se nos versículos 1 e 2 ele faz uma afirmação, nos versículos 23 e 24 ele faz um pedido. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conheça as minhas inquietações. Veja se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A incógnita, né? Ele fez uma afirmação no início que Deus já fazia isso. Ele já sabia disso. Então por que pedir algo que ele já tinha certeza?
Deixe-me explicar para você o que está acontecendo aqui. O salmista não se esqueceu do que havia escrito nos primeiros versos. Mas nos versículos 23 e 24, o que ele está fazendo é pedindo ou rogando ao Senhor para que o Senhor examine o seu coração e a sua mente e revele para ele o que está passando dentro dele. Deus conhece, Deus sabe, mas o pedido dele é: faça que eu conheça isso. Então, Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Eu quero que o Senhor veja se há em mim alguma coisa que lhe ofende. Senhor, visite o meu interior e me mostre tudo aquilo que é errado, mas mostre para mim, me faça consciente do meu estado. Aponte para mim a direção por onde o Senhor quer que eu siga. É interessante pensar assim. E às vezes, ou muitas vezes, nós oramos de tantas formas, mas nos esquecemos disso. De clamar para que Deus simplesmente revele o nosso coração para nós mesmos. Para entendermos a nossa condição, o que estamos passando e como devemos agir. Mas se o sofrimento chama a nossa atenção, se o sofrimento desperta o nosso coração, o sofrimento também nos empurra à maturação. Romanos 8, 18, quero apenas citar esses textos para caminhar. Romanos capítulo 8, versículos 18, 28 e 29, que eu já fiz inclusive referência aos textos. Mas aqui tem uma questão que a gente precisa entender bem. Romanos 8, primeiro o versículo 18. Lá diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está falando de sofrimento. Se você continuar a ler os versículos, você vai perceber que todo o contexto aqui dos versículos seguintes é sobre o sofrimento. Aí lá no versículo 28 ele vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Este versículo é muito usado dentro das igrejas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, deixe-me lembrá-los que o contexto está falando de quê? Sofrimento. Ele está dizendo que o sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está falando só as coisas boas vão contribuir, só aquilo que me agrada, só aquilo que é gostoso de ser ouvido, mas as coisas ruins também. As provas e os sofrimentos que recaem sobre as nossas vidas também são uma forma de contribuição para o nosso crescimento. Tiago 1, 2 e 4 eu não vou ler, mas vocês se lembram, tenham por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que essas provações vão produzir em vocês perseverança e fé e ação completa, ou seja, um homem completo e maturado no Senhor. E apenas quero dizer que tanto no texto de Tiago quanto todos os outros textos que falam sobre a alegria no sofrimento, ele não está mandando que você fique sorrindo diante da dor, não é isso. Ele está dizendo: fiquem alegres com o sofrimento, porque o sofrimento vai maturar a sua vida. E lá na frente você vai crescer com o sofrimento. Portanto, se alegre por isso. Porque Deus vai trabalhar você e você vai crescer. E por fim, o sofrimento ele também revela a compaixão de Deus. Êxodo 3, 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8 diz assim: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel,
e a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E por aí vai. O Senhor viu a aflição do povo e o Senhor teve compaixão do povo e o Senhor agiu em prol do povo. Os versículos 10 do capítulo 32 de Salmo, Atos 7, 34, que também é uma referência ao texto de Êxodo, vão nos mostrar a mesma coisa. Um Deus que se compadece com o sofrimento dos seus filhos. Ele usa o sofrimento para nos tratar, mas ele tem compaixão quando nos vê sofrendo. Existe uma experiência, nós vimos o testemunho bíblico. Existe um encorajamento, nós vimos o testemunho bíblico. E existem lições e ensinos sobre o sofrimento. Eles estão aí e tantos outros, tantos outros. Quero apenas encerrar contando uma ilustração que eu vi do amado pastor José Humberto, falando sobre o ourives, trabalhando aquele metal nobre para que ele fosse purificado e tomasse uma forma bela. E ele então põe um maçarico naquele metal e começa a queimar, até as impurezas saírem e ele ficar bem limpinho e bonito. É assim, o ouro ele é tratado através do fogo. E alguém observando o serviço do ourives pergunta, escuta, quando é que você sabe que este metal está pronto? Então ele responde, está pronto quando eu consigo me enxergar nele. Ou quando este metal reflete a minha imagem. O exemplo é fantástico. Jesus faz isso. Ele coloca o maçarico em nossas vidas. E ele vai queimando. Pedro diz, né? Não fiquem surpresos com o fogo. E aí, à medida que nós vamos sendo trabalhados e passando por um processo de purificação, a imagem de Cristo vai sendo refletida em nossas vidas. Abrace o sofrimento como instrumento nas mãos do Espírito de Deus para nos fazer como o Filho de Deus. Pastor, meu querido professor e pastor Davi Merck diz, em vez de procurar sair do sofrimento, procure extrair dele o seu valor, os seus ensinos. Se você sofre, meu amado irmão e minha amada irmã, eu queria, através dessa mensagem, estimular o seu coração a não desistir e a entender que é apenas parte do processo. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Bondoso Deus, eu te agradeço muito por esta oportunidade. E te louvo pela maneira de tratamento do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes são difíceis de entender, muitas vezes questionamos o Senhor, somos imprudentes e incapazes de ter um discernimento claro da ação do Senhor em nossas vidas. Mas a partir de agora, Deus, nos ensine a olhar para o sofrimento com olhos diferentes. E extrair dele tudo aquilo que é importante para a nossa própria maturação. E não ficarmos surpresos quando ele vem sobre nós. Mas que à medida que esse maçarico é lançado em nossas vidas, à medida que esse fogo, como diz Pedro, é lançado sobre nós, que sejamos maturados, edificados e cada vez mais que possamos refletir a imagem do Mestre Senhor Jesus Cristo. Trabalhe o nosso coração, Pai. Assim eu oro, agradecido no precioso nome de Jesus. Amém.